Bem, todos já conhecem, eu acredito, na intimidade do ser, quer dizer, o livro Vinha de Luz, pelo Espírito. O livro todos já conhecem. Eu acho que é até demais, né? Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Abri ao acaso o número 89. E é assim, é o seguinte: na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, reveste-vos de entranhas de misericórdia e benignidade. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre as multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo, é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus interesses. Então, alguém fazer a oração? Quem pode fazer? O texto que Emmanuel está comentando é de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Não é que a cerebração não seja importante. Emmanuel se refere que o problema não é apenas este, e não é principalmente este. Que o principal é o coração, o principal é sempre a moralidade. Agora o cérebro, o conhecimento, é instrumento possível do bem. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Notem que se fala aqui em orientação. É muito mais simpático isso de que chefia, de que qualquer forma de poder ostensivo. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Quer dizer, os palestrantes todos devem ter muito cuidado com
a fraseologia brilhante, porque não é por aí. Nota-se que Jesus falava com absoluta simplicidade, com profundidade muitas vezes, mas sempre com palavras perfeitamente capazes de entendimento. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Então, para fazer frente ao mal, não basta a cerebração. A única linguagem que o mal compreende, segundo Emmanuel, é a do verdadeiro bem. É aquilo que está dentro da pessoa, a sua luminosidade maior ou menor, porque a epífise, por exemplo, tem sempre luz, por mais criminoso que seja o homem, mas é o problema da quantidade de luz moral que se irradia para as tarefas do bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Isso é muito importante. Ninguém pense que há outra maneira de convencer espíritos e irmãos nossos, ainda nas sombras ou nas trevas, senão a humildade do coração. A humildade do coração é uma maneira de dizer também a humildade da mente. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Sentimento superior. Dilatar sempre as reservas que tenhamos de sentimento superior. Os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. As palavras de Paulo foram: vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quer dizer, sem isso, não há convencimento. Apenas as palavras verbais indo e encontrando uma muralha nos irmãos que ainda não evoluíram para o bem. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Então, os psicólogos que tomem cuidado aqui, né? Entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Quem é que se habilita para a prece inicial? Vamos lá. Tetela, vem fazer a prece, vem, Tetela.
Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus e agradecemos a espiritualidade amiga por nos permitir estar hoje aqui reunidos, escutando as palavras do Pai, e que nossa irmã Nani possa nos dar excelentes ensinamentos na prática do bem. Que assim seja. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, vamos iniciar o estudo de hoje. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Causa estranheza essa expressão, o retorno à atividade diária, que é o estado de vigília, quando a gente acorda. Será que a gente não tem atividade quando a gente dorme? Será? No Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 414, há um estudo, o senhor Kardec pergunta aos espíritos, por exemplo, sobre a visita entre vivos. Ele usa a expressão vivos, mas de encarnado para desencarnado. E os espíritos respondem sim, que nós nos visitamos. Saímos do corpo e vamos, nesse capítulo todo, que é o capítulo da emancipação da alma, no momento do sono, o corpo descansa, mas a alma, ela parte para onde estão as suas afinidades, onde estão as questões que ela está querendo resolver. E qual a importância da oração nesse momento? Nesse momento em que nós vamos permitir que o corpo físico repouse. Qual a importância da oração no momento em que a gente retorna ao corpo físico e a gente vai acordar para viver mais um dia como encarnado aqui na Terra? Qual a importância da oração? Então a gente vai começar dizendo que a importância da oração, para nós espíritos, a oração ela tem um duplo sentido. Existe um sentido de higiene e um sentido de nutrição. Por que higiene? Porque é através da oração que a gente vai sintonizando-nos com o alto, com o Pai, colocando nossas antenas psíquicas em sintonia com os benfeitores espirituais. Através do processo de prece, de oração, que a gente vai irradiar no ambiente onde a gente se encontra fluidos salutares, benéficos, que irão dissolver miasmas deletérios, fluidos pesados, como é que a gente pode dizer, que condensam processos de desarmonia ou processos de magnetização, tanto de espíritos que de alguma forma ainda não nos perdoam, todos nós temos, todos, quanto de espíritos que necessariamente podem não estar querendo vingar-se de nós, mas que encontram muitas vezes no ambiente da nossa casa, porque nós não oramos, porque nós não fazemos essa higiene, essa proteção, encontram as portas abertas e o campo fácil para espalhar os detritos espirituais. Então a oração, ela tem esse condão de higienizar. É como se você colocasse uma água sanitária. Compreende? A oração também tem esse valor nutritivo. Porque ao entrar em sintonia com os benfeitores, ao orar, irradiar, entrar em conexão vibracional com os espíritos que nos tutelam a reencarnação,
com Jesus de Nazaré, com a Mãe Santíssima, por exemplo, nós recebemos um influxo de fluidos benéficos que irão adentrar pelos nossos centros de força, os chakras, e vão harmonizar esses centros de força, vão nutri-los. Então, a oração para nós, ela é essencial. Nós não devemos esquecer de orar. Como não esquecemos de comer, de tomar banho, de escovar os dentes, de cuidar da higiene do corpo físico e da nutrição do corpo físico, o espírito precisa de higiene e de nutrição. Não é interessante isso? E muitas vezes nós somos acolhidos na casa espírita, recebemos o agasalho, o acolhimento e a orientação, mas às vezes voltamos para casa esperando que a terapêutica da casa espírita resolva tudo, todos os problemas que a gente está vivendo. Não é assim, porque não existe milagre. E uma das orientações do atendimento fraterno, quando a gente acolhe uma pessoa na casa espírita e faz a escuta fraterna, é exatamente convocar a pessoa a esse processo de autonomia, quando ela vai procurar sanear, não é, a sua atitude, sua psique, seu padrão emocional, seu padrão afetivo. E uma das formas, eu tenho certeza que aqui no Cáritas, as pessoas que acolhem, que atendem, pedem oração diária. Essa orientação é básica porque não adianta. Se você não ora, você não muda o padrão. Então, a oração, mais do que um processo místico, não é um processo místico, eu posso até dizer. A oração não é uma questão de meramente restrita à religião ou determinada religião, não. É algo que diz respeito à condição humana de espíritos. Nós somos espíritos. Eu pensei que era um espírito desencarnado. É a nossa condição de espíritos, dentro das leis naturais, as leis de Deus. As leis de Deus são leis naturais. Elas não podem ser leis de Deus, leis sobrenaturais. E a oração faz parte dessa física divina. A física da espiritualidade. O magnetismo divino. E nós somos espíritos. Então a palestra de hoje, o estudo de hoje, enseja abordar a importância desse ato. A gente precisa sair da atitude mecanicista, do ritual que a gente abraçou nas religiões tradicionais. Todo mundo aqui já foi uma freirinha ou um padrezinho em alguma reencarnação. Esse aqui nem digo, viu? Ainda tem a cara. Todo mundo já passou pelo clero. Ou todo mundo já foi um pouco beato. A gente já passou por vários processos. Mas ao adentrar na doutrina espírita, nós somos convidados a assumir uma atitude racional diante do processo, da vivência da fé, da vivência da religiosidade. E a gente precisa entender o que é a oração. A oração é um processo de conexão de forças psíquicas. De conexão entre a sua mente com o magnetismo divino, o plasma divino, com o Pai e com outras inteligências. Por exemplo, as inteligências dos espíritos que tutelam o seu processo reencarnatório, os espíritos familiares, como nos explica o professor Kardec. Aqueles espíritos que na Igreja Católica nós aprendemos como anjos da guarda, são espíritos iguais a nós, que já avançaram um pouco mais, já cresceram um pouco mais, comparado ao nosso crescimento, e por isso eles têm condição
de nos orientar, de assumir essa condição paternal, essa condição de cuidado. Isso não é sobrenatural. Não idolatre esse espírito, porque ele é apenas alguém que, entre várias responsabilidades, assumiu, eu vou usar uma palavra do direito, esse munus, ajudar você aqui, cooperar com você. Mas ele tem muito o que fazer. Então, aqui no primeiro slide, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22, nós vamos encontrar a prece do cristão, do espírita. Kardec frisa, mas não há diferença entre cristão e espírita. Espírita é igual a cristão. Principalmente, mas ele reforça, do espírita principalmente, quer dizer, aquele que sabe, aquele que estuda, aquele que compreende de uma forma diferenciada. Principalmente, de qualquer culto que seja, ele ainda diz isso. Deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. Então, assim que nós acordarmos, nós devemos guardar um momento de oração, que não é um momento longo, nem de frases repetidas, alguns minutos. Eleva o pensamento ao alto, Senhor, obrigada. Mais um dia. Obrigada, Senhor. Eu estou aqui com mais uma oportunidade, uma página para escrever. Dá-me força para enfrentar. Quer dizer, profundidade, conexão. Isso quer dizer que aquelas preces decoradas, que às vezes você nem sente e nem pensa o significado das palavras, não estão valendo de nada. Ó, reza essa oração aqui, que ela é forte. Essa oração aqui é mais forte do que essa outra. Isso existe, minha gente, na lógica. Qual é a oração que será forte? Aquela que vem do impulso, está aqui, ó. Primeiro, a humildade perante a divindade. Você se colocar como criatura de Deus, como alguém que está em processo de aprendizagem, como aprendiz. E aí, como aprendiz, nós estamos também inscritos nos impulsos da dor. Não era isso que eu queria dizer. Nós estamos inscritos na válvula propulsora evolutiva, que é a dor. E aí é quando a gente deve agradecer ao Senhor, porque estamos dando o testemunho, e estamos nos impulsionando. É quando a gente mais avança, se a gente sabe superar as provas. Se a gente sabe ter gratidão, inclusive, com esses momentos que são muito graves. Desenvolver a gratidão e ir em frente, impulsionado, não é, pelo processo. Então, aqui, a gente aprende que a prece não pode ser algo decorado. Não pode ser algo repetido, assim, simplesmente como se fosse um ritual. Mas deve ser um impulso de uma alma que se coloca de forma humilde perante o Pai. E um impulso sincero. Então, mas a gente vai chamar um professor para ensinar a gente sobre a oração. E quem vai ser esse professor? Jesus de Nazaré. Os ensinamentos que eu vou passar aqui não são de Kardec, são de Jesus. É o evangelho dele. É Jesus dizendo como devemos orar. Então Jesus diz assim. Olha ele aqui, está vendo ele? O nosso amigo. Então, Jesus diz, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Quer dizer, o momento da oração não é um momento em que você vai orar porque você quer mostrar aos outros que você ora.
mas é um momento de recolhimento, de intimidade. Eu, por exemplo, acordo bem cedo. 5 horas da manhã, 5h30, eu já abro o olho. E é bom porque todos ainda vão me dar meia hora. Porque o pessoal lá de casa começa a acordar lá para as 6. Então eu tenho meia hora sozinha. Quer dizer, eu e os espíritos. Vou para a janela, o assento mais próximo da janela. Olho o mar, me conecto para fazer a oração. No meu cantinho. Ali na intimidade do ser, porque é um contato íntimo da criatura com o Pai. Então, Jesus ensina, digo-vos em verdade, que esses que oram para todo mundo ver, ensinando um ritual, uma situação assim espetaculosa, eles já receberam sua recompensa, o aplauso da multidão. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E aqui a gente vai trabalhar um significado profundo da palavra, na psicologia profunda, da palavra quarto. Porque Jesus não estava querendo dizer só quarto no sentido de recinto fechado. Quando o Senhor diz, entrai, quando ele diz assim, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, procura te internalizar. Porque eu posso estar dentro do meu quarto sem estar fazendo esse movimento de internalização, de buscar esse contato com a divindade, a minha alma com a divindade, o meu espírito com a divindade. Então, Jesus não está determinando que para orar a gente tem que entrar dentro de um quarto. Não é uma questão física. Ele está nos mostrando que esse é um momento de intimidade espiritual. É você com Deus. E fechada a porta. Fechada a porta tem um significado na psicologia profunda também interessante. Fechada a porta é no sentido de procurar se desligar das influências externas. E conectar-se realmente. Porque assim, se não for assim, a oração não vai funcionar. Não adianta. E fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. E Jesus continua ensinando. Não cuideis, quer dizer, não vos preocupeis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Qual é o objeto do nosso estudo hoje? A maneira de orar. Então, qual a primeira palavra que deve advir desse momento de recolhimento? A gente já aprendeu que é um momento de recolhimento, um momento de intimidade, é um momento de higiene, de nutrição do espírito. E agora a gente reflete que no momento da oração a gente deve iniciar com uma palavra. Qual é? Obrigada. Agradecer. Esse é o primeiro impulso. Posicionar-se com humildade, agradecendo. Mas, Dani, eu estou passando por tantos problemas. Como é que eu posso agradecer? Tanto problema por todo lado. É aí que a gente deve agradecer. Mais ainda. Hoje de manhã conversei com uma menina. Na terça de manhã eu trabalho no atendimento fraterno do Peixotinho. E ela me relatava, eu posso contar para vocês isso, porque não é nada muito... Ela me relatava que faz um mês que ela vem sofrendo todo tipo assim, de perdas materiais. O apartamento dela foi assaltado, ela foi para a casa do tio, aí levaram um bem dela. E assim, foram 4 situações em que ela teve perdas materiais. E aí ela vinha muito preocupada, dizendo, Nani, o que é que está acontecendo comigo que estou tendo tantas perdas? Eu falei assim para ela, não, amor, você está muito protegida.
Porque o que você perdeu, as traças roem e vira pó. Compreenderam a mudança de perspectiva? Ela, como assim? A proteção está sendo tão grande que se tiver havendo algum processo, alguma influência obsessiva, não está atingindo você de forma grave. Está provocando perturbações, mas perturbações perfeitamente solucionáveis. Que importância tem um bem material? Nenhuma. Nenhuma. Os bens materiais não têm importância, são apenas para a gente usar. Se por acaso quebrar ou alguém furtar, fazer o quê? A gente trabalha, compra de novo, ou fica sem. Mas o que tem importância mesmo são as questões espirituais. O nosso avanço moral, as relações afetivas, as relações interpessoais, os laços de afeto. Essas questões é que são... É isso que a gente leva, é o nosso saquinho. As coisinhas que a gente vai juntando dentro do saquinho para quando voltar na parte espiritual, não voltar de saco vazio. Você não volta com bens materiais, nenhum. Você volta com as suas ações que direcionaram para uma melhoria. E aí, orando, a gente primeiro agradece. Porque, inclusive, quando a gente está passando por grandes perdas, dolorosas perdas, o Senhor está nos colocando numa situação privilegiada. Primeiro, ninguém passa por um processo de perda e de sofrimento sem ter se preparado antes. Por isso, muito cuidado com a rebeldia. Porque você pode ter se preparado, ter aceitado a prova antes e agora... O que é diferente da dor. A dor é um processo pedagógico necessário e revolucionário. A dor é revolucionária, porque quando a gente está passando pela dor é que a gente dá aquela guinada, que a gente sabe aproveitar. O sofrimento não, meus irmãos. O sofrimento é opção, é escolha. Nós podemos... diante da dor, escolher sofrer. É curioso isso. Você achava que dor era igual a sofrer? Totalmente diferente. Existem pessoas passando por processos dolorosos e que não estão sofrendo. Estão num dinamismo psíquico, numa atuação guerreira, Dom Quixote mesmo. Em cima do cavalo magro, com aquela lança de madeira quebrada na ponta, pobrezinho. Seu cavalo magro chamado D'Artagnan, e ele indo às aventuras. São pessoas que, de forma quase louca, enfrentam os processos dolorosos com uma leveza de nos envergonhar. Porque a gente passa por uma besteirinha fazendo muxoxo, cara feia, reclamando, dramatizando. Então, é importante que a gente se coloque nessa condição de gratidão no momento da prece. Senhor, obrigada. Obrigada porque agora estou podendo dar o testemunho. Nas tarefas espíritas, eu vou dar o exemplo das tarefas espíritas, porque muita gente pensa que quando a gente começa a servir no bem, a se dedicar no trabalho espírita, que agora tudo vai ser maravilhoso. E nós temos aprendido que a dedicação no trabalho do bem, quando o trabalho está dando certo, quando tudo está caminhando muito bem, aí nós vamos passar por um processo de testemunho. Porque quando a gente está trabalhando no bem, a gente incomoda. Então a gente sofre perseguição, as pessoas se incomodam, nós somos caluniados, nós vamos sofrer toda uma influência e um processo de anestesia de forças para que a gente deixe o trabalho, a gente abandone.
E aí a gente lembra de Emmanuel quando ele diz que o cristão não é um aprendiz de esforço fácil. Está no Fonte Viva isso, não sei o número. E a gente lembra de Valdo quando ele diz que quando ninguém serve a Jesus, se você está servindo a Jesus e você ainda não levou uma pedrada, você está servindo a outra criatura e não a ele. E Chico diz que ninguém serve a Jesus sem crucificar-se também. E esse processo de crucificar-se é exatamente porque a gente vai adentrar na vida de modo diferenciado. A gente não vai mais usar as fugas psicológicas. Os quadros existenciais estão ali. As pessoas difíceis, as pessoas complicadas, as pessoas birrentas, os problemas de saúde, os problemas morais, eles estão ali. Só que antes nós buscávamos fugas espetaculares. Nós fugíamos do processo através de substâncias estupefacientes, drogas, álcool, ou nós abandonávamos as tarefas, nós nos afastávamos. Mas quando você assume essa tarefa de procurar mudar a si mesmo no enfrentamento dos processos existenciais, não é que as dores elas aumentam, não. É porque simplesmente você não foge mais de nenhuma. Você agora vai enfrentar. Aí você vai olhar as situações com mais clareza. Você não vai se afastar daquele irmão difícil. Você não vai deserdar da família que lhe traz sofrimento. Por isso, a gente deve ter esse sentimento de gratidão. Esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento da oração, qual será? É o pedir. Pedir. Nós podemos pedir. Nós podemos pedir por nós. E aí, como deve ser o pedido? Senhor, dá-me um aumento no emprego. É assim? Senhor Deus, dá-me um carro que eu possa trocar meu carro. Deus vai olhar e vai dizer, vai trabalhar não, criatura, para conseguir comprar teu carro. Porque a gente tem que superar essa condição infantil de troca com a divindade. A gente fica muito espantada quando a gente vê uns adesivos de carro assim, Deus é fiel. Deus é fiel, a criatura nunca foi fiel. Continua uma peste, falando mal dos outros, fazendo mil coisas equivocadas, e Deus tem que ser fiel a ela. Porque é uma relação de troca. Eu faço isso, Deus, e Deus faz isso para mim. Deus tem nada a ver com isso. Deus é amor. A divindade é amor. E como devemos pedir? Nós podemos pedir. O pedido do cristão, que sabe, como Emmanuel alertou, que não é um aprendiz de esforço fácil, é: Senhor, dá-me luz e discernimento. Repita isso como mantra, todo dia. Às vezes, se você estiver passando por um problema muito grave, às vezes um conflito, uma situação, concentra: Senhor, dá-me luz e discernimento. Jesus, se não der para dizer essas frases, diz só Jesus, que já elevou. Então, dá-me luz e discernimento. Não pede ao Senhor para tirar o problema da sua frente. Porque às vezes o problema é tudo o que você está precisando. A gente precisa olhar a vida de forma diferente. Não é Senhor, retira as provas. Senhor, dá-me coragem, dá-me força, discernimento para resolver as questões da minha vida. Eu resolver. E não os pobres dos espíritos que têm muito o que fazer. Eu começar a resolver. A gente precisa sair dessa condição de pedinte. Sempre com a muleta, sempre coitadinho, sempre sofrendo. Encher o peito de alegria.
Estamos reencarnados. Existem 30 bilhões de espíritos pedindo a Jesus, misericórdia, quero reencarnar, só para esquecer. Não podemos perder uma hora dessa reencarnação como xoxo, com queixas, com reclamações. Podemos ficar tristes? Sim ou não? Sim, porque a tristeza faz parte também da aprendizagem. Uma tristeza de um momento que leva a uma meditação, que leva a uma ponderação. Agora, podemos ficar tristes o tempo todo? Sim ou não? Não. É rebeldia. É irresignação. Até porque ninguém, eu acho que eu já disse aqui, acorda serelepe, passa o dia serelepe, anoitece serelepe, dorme serelepe. E acorda também, isso se chama histeria na psicopatologia. A pessoa está histérica, está com algum transtorno. Pode ir que vão dar o diagnóstico. Ninguém fica o tempo todo naquele sentimento assim de... Há momentos que precisamos nos recolher. E às vezes a dor puxa para dentro, para esse recolhimento. E a gente faz as ponderações. Mas nesses momentos, pedir ao Senhor, dá-me luz e discernimento, para que eu possa resolver essa situação. Então, não vos torneis semelhantes aqui. Deixa eu voltar para a gente... Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Até porque às vezes a gente pede o que não nos cabe. Se a divindade fosse nos favorecer tudo que a gente está pedindo, às vezes a gente está pedindo o que não nos é conveniente. Quando vos aprestardes, diz Jesus no Evangelho de Marcos, para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Isso que Jesus está dizendo, por que é que ele está dizendo isso? Porque a oração é um processo de conexão psicológica. É um processo de conexão de antenas espirituais. Nossa mente é uma rádio. Nós somos uma rádio. Cada espírito é uma estação, emissora e receptora. Nós emanamos, como diz Emmanuel, no prefácio, porque quem fez a revisão da série André Luiz foi Emmanuel. E é ele que faz o prefácio de todas as obras de André Luiz. E no prefácio, nos domínios da mediunidade, o título é Ondas, Raios, Médiuns, Mentes. Todos nós emitimos ondas e captamos ondas. Todos nós emitimos raios psíquicos e captamos. Todos somos médiuns, todos. Alguns médiuns ostensivos, outros não, mas todos. E todos somos mentes, porque somos espíritos. E aí Jesus de Nazaré diz assim, perdoa, antes de orardes, perdoa o teu irmão, quer dizer, faz um movimento dentro do teu ser, de alisamento, de diluição daquela mágoa. Por quê? Vou contar uma história de Chico, que é para você entender. Chico Xavier tinha uma cachorrinha, uma cadelinha, que ele gostava muito, e a bichinha estava doente. Ele ficava trabalhando muito tempo, muitas horas, psicografando, aquela disciplina de Chico. Chico ia dormir muito tarde, assim como o Divaldo. O Divaldo dorme umas 3 horas. 4 horas. E aí, quando ele chegava tarde, ele ainda
tinha que cuidar da cadelinha. E a irmã dele pensou, essa cadelinha doente está dando muito trabalho para Chico. Ela não vai ficar boa mesmo. Eu vou resolver isso. Aí no outro dia, quando Chico foi trabalhar, ela resolveu. Matou a cachorra. Mas Chico, quando voltou, que descobriu, quando ele viu, ele ficou muito triste. Mas ele, alma nobilíssima, não disse nada. Ouviu a desculpa maluca da irmã, era para você descansar. Ficou ali calado, mas ficou com aquilo. Com aquela coisa, como a gente fica com aquilo aqui dentro. Parece um bichinho, né? E aí, passados os dias, Chico ia começar o trabalho. Quando ele vê, Emanuel entra e se aproximou dele e disse, Chico, queria lhe dizer uma coisa. Sim, Emanuel. Olha, essa sua questão com a sua irmã, você precisa resolver. Aparentemente, ele não tinha dito nada. Parecia o quê? Resolvida, mas ele estava o quê? Remoendo. Aí Emanuel, ele olhou para Emanuel assim, disse, Chico, você precisa resolver, porque ela já deixou de ser uma questão pessoal. Ela agora está pública. Pública de quem? De todos os espíritos que estavam ali, estavam percebendo a nuvem de mágoa que ele estava em relação à irmã. E aí a gente vai pegar essa nuvenzinha para ilustrar por que Jesus disse que a gente deve perdoar antes de orar. Porque orar é alçar o psiquismo, a nossa rádio, é colocar a nossa estação de rádio no dial, estão compreendendo? No dial dos espíritos superiores. Aí lá vai a nossa onda de rádio. Esbarra na nuvem de mágoa. Ela não sobe. Entendeu? Não sobe a prece. Questão de vibração. Questão de sintonia. Está vendo que a prece não é uma coisa assim sobrenatural, é pura física. Então, às vezes a gente não consegue assim perdoar de todo, mas a gente deve fazer o esforço de compreensão. Conversando com mamãe agora, mamãe recebeu um e-mail bem desaforado hoje, de uma pessoa. E aí ela dizendo, mas minha filha, e agora? Eu disse, mamãe, o que é que eu vou dizer? Você vai dizer, meu irmão, muita paz. Que a paz de Jesus de Nazaré te envolva. Que é espírita a pessoa. Muito obrigada pela ajuda que você sempre me favorece. Me perdoe, meu irmão, realmente devo ter errado com você. Eu vou escrever isso. Vai, manhã. Vai. Peça perdão. Mas eu não fiz nada errado. Peça assim mesmo. Me perdoe, meu amigo. Conto sempre com a sua ajuda. Aí ela riu. Quando ela riu, eu disse, mãe, sabe por quê? Porque se você fosse explicar, dizendo que você não está errada, você vai baixar a sua vibração. Se você sabe que você fez tudo certo, mas mesmo no seu tudo certo, alguma coisa chateou essa pessoa. Então peça perdão mesmo assim. Você é muito estranha. Não, mãe. É que ser espírita o cristão não é um aprendiz de esforço fácil. Ser espírita é outra coisa, minha gente. Ser espírita pede um esforço. E é justamente aquela atitude mais diferente. A pacificadora. Quanto mais pacificador você for, mais você está entendendo. Mais você está evoluindo. Quanto mais muxoxo você faz, mais muxoxo é queixa.
quanto mais queixa, quanto mais resignação, menos você está compreendendo. Está na mesma condição, não está avançando. E as suas preces, então, elas ficam prejudicadas por essas irradiações de sentimento que ainda não estão pacificados. Então, procurar se pacificar. Entender que as pessoas, elas não são como são, não. Elas estão como estão. Elas ainda têm muita dificuldade. Assim como nós também temos muita dificuldade. Procurar compreender. Procurar alisar mesmo a situação assim. Se desapegar. Procurar minorar. Pacificar. Esse é um grande esforço para nós, porque nós temos um ego ainda muito insuflado, reativo, que quer sempre ter razão. Por que a gente quer sempre ter razão? Porque a gente tem que estar certo em tudo. Por que a gente tem dificuldade de aceitar o modo do outro fazer? Porque só o modo como a gente faz está certo. Porque só a nossa forma de ser está certa. Então a gente, quando vai entendendo o que é a doutrina espírita, a gente vai se pacificando. Primeiro a gente vai se aceitando. Esse processo é essencial de autoaceitação. Orar é também se autoaceitar. E depois a gente vai em nos autoaceitando, nos autopercebendo, a gente vai passando a desenvolver um sentimento de compaixão com os outros. Eu converso com muita gente. Conversava hoje no atendimento fraterno com uma moça, ela falava de uma sogra dela, que era uma pessoa, coitada das sogras, né? Eu peço a Jesus, para que eu só tenha um filho homem, que eu sei que minha nora gosta de mim. Porque tem o estigma da sogra, né? Mas essa sogra realmente, ela faz, pelo que a menina contou, pense numa sogra, com S maiúsculo, situações gravíssimas, inclusive patológicas, na relação dela com o filho e na forma como ela lida com a nora. Eu posso dizer que criminosa. Porém, no atendimento fraterno, a gente escutou os delitos. E a gente disse, ama essa criatura. Pobrezinha. Veja que conflito grave. Começa a orar por ela agora. Não entre na faixa de ódio. Não entre na sintonia do ódio, porque o ódio ela já está destilando. Seja você quem vai emanar o sentimento diferente. Mas eu não consigo amar. Se compadeça, porque todos que estão caminhando assim dessa forma estão em profundo sofrimento. E ela está em sofrimento. Ela está sofrendo. Quem caminha longe das diretrizes divinas está sofrendo. Então passe a orar por ela, tenha uma atitude diferente. Mas eu não consigo conviver com ela. Eu não estou dizendo para você conviver com ela. Porque às vezes há pessoas cuja presença, o convívio é muito difícil. A gente precisa, inclusive, ter um certo... que a gente, às vezes, não tem nem força para ficar junto o tempo todo. Mas eu não estou dizendo para você virar amiga e desenvolver um amor assim, não. Porque isso... Lembre do Evangelho, amai vossos inimigos. Lá no Evangelho está explicado. Você não vai ter para com o inimigo a mesma confiança, a mesma afinidade que você tem com o amigo. O amigo, quando você encontra com ele, as vibrações compensam-se e você se sente abraçado. Ele nem falou, só porque ele está perto, você já está irradiando. O inimigo, a pessoa que está com ódio, com vibrações deletérias para você, da mesma forma, ela não precisa falar nada. Ela irradia uma substância pestilenta, um fluido, que você se sente mal se você não está preparado. E o único escudo está aqui na leitura do Vinha de Luz que Claudinho e Solange fizeram. O escudo é você estar numa rádio acima.
numa vibração acima. Se você olha para a pessoa irradia, você sente o impacto e você, Senhor, mentalmente, tem compaixão dessa irmã, desse irmão. Abençoa. Se você, ao acordar, ora por essa pessoa, lembra, e ora pelos espíritos. A gente não deve orar pedindo para afastar os espíritos, não. Isso é estranho. Senhor, afastai os espíritos obsessores. Primeiro porque os espíritos obsessores foi alguém que algum dia foi vítima nossa. Da nossa falta de cuidado, nossa falta de amor, nossa falta de compreensão. Ele não é um monstro, não. Ele é alguém que ainda não soube perdoar. É seu irmão, ele um dia vai melhorar. Eu lembro uma vez, um processo que meu filho estava vivendo, que até o pessoal aqui do Cálice me ajudou muito, sempre me ajuda, meus quicocó, trago tudo para cá. E aí, eu lembro que o Espírito veio falar comigo. Nesse processo que um dos meus filhos estava passando, obsessivo, que é muito comum, viu, minha gente? Todo mundo passa. Ele dizia assim, ele veio falar comigo e ele disse, pare de orar para mim, por mim. Pare de pedir por mim. Por que você pede por mim? Ele queria alcançar meu filho. Então, antes de pedir pelo meu filho, eu pedia por ele. Jesus, cuida das dores desses espíritos que de alguma forma estejam perturbando. Ó Jesus, são meus irmãos, ampara-os. Se estiverem sofrendo, envolve-o na tua luz. Quando ele veio falar comigo e pedir que eu parasse, é porque ele estava sentindo o impacto da vibração da prece. Ele estava sentindo que o seu ódio estava de mim indo. Então você não vai pedir afastar, mas ampara. Porque toda criatura que está na maldade, na crueldade, está sofrendo. Então são os primeiros a nós socorrermos e fazermos a enfermagem espiritual. O que está sofrendo, o que é vítima, já está pagando, se reajustando, tendo a oportunidade de se reajustar. Então a gente pede que a pessoa receba proteção para que ela possa se modificar, ela possa se fortalecer. A gente pede socorro para ela também, mas primeiro para essas entidades que ainda estão atreladas à crueldade. Então, acabou o tempo. Mas eu já sei que eu tenho 5 minutos. Posso usar? Pronto. Também disse Jesus esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, e publicano era o outro. Para você entender essa imagem, a imagem profunda dessa palavra, um fariseu naquele tempo, porque veja bem, todas as parábolas e as palavras de Jesus, você tem que contextualizar no momento histórico e na cultura da época, porque elas assumem uma força enorme. O publicano e o fariseu. No templo, o fariseu representava, era o doutor da lei, era o conhecedor da Torá, era o que vivia a letra. Vivia a letra, mas não o sentimento. Compreende isso? E o publicano era aquela criatura que cobrava impostos em nome do povo, ao seu povo, para o romano. Então ele era considerado o réprobo da sociedade. Então, aparentemente, a prece do fariseu seria o quê? Na aparência, a prece de um justo. E a do publicano de um pecador. Então, vocês estão percebendo as imagens que Jesus criou aqui? O publicano seria o ser que seria o puro para o mundo e o fariseu e o publicano o pecador. E aí ele diz que o fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo.
Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Qual é a melhor prece? Qual a mais? Qual é a rádio mais sintonizada? Declaro-vos, diz Jesus no Evangelho de Lucas, que este voltou para sua casa justificado, e o outro, o fariseu, não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E concluindo, a maneira de orar, diz Kardec: vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais. Sim, podemos pedir, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas ou que vos dê alegrias e riquezas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Termino com isso aqui. A prece, orar, também é servir. Dedicar algumas horas do seu tempo aos seus irmãos, num leito de hospital, às crianças na evangelização, aos sofredores do caminho, é estar em oração. Então, muita paz, que as bênçãos de Jesus possam nos envolver. Quem vem fazer a prece? Você quer vir? Vem. Vamos elevar os pensamentos para Jesus e agradecer por essa noite maravilhosa. Uma noite em que podemos aprender, apreender os ensinamentos de Jesus sobre a oração. Que possamos nos fortalecer na oração diária, de preferência pela manhã, pela noite, todos os momentos que pudermos, para que possamos nos fortalecer, agradecer e servir a todos os necessitados, irradiando luz, amor, energia positiva, para que todos nós possamos ser felizes, hoje, agora e sempre. Assim seja.